Hi guys, how are you? Nessa nova aula do inglês no teclado, a gente vai falar sobre o caso genitivo em inglês, também conhecido como caso possessivo. Você sabe o que é o caso possessivo? O caso genitivo, possui esse nome bem feio, mas é aquela situação na qual a gente usa o apóstrofo com S. Para essa nossa aula de inglês, eu vou utilizar o livro Gramática da Língua Inglesa, do autor Oswaldo Serpa. Se trata de um livro muito antigo, mas como diz um velho ditado em inglês, old but gold. Então esse livro é excelente. Se você tiver a oportunidade de comprá-lo, acho que pode até ser um pouco difícil, pessoal, conseguir comprar esse livro, porque é um livro de 1960 e poucos, mas esse livro é excelente e para essa aula eu resolvi pegar algumas dicas que eu consegui encontrar nesse livro e de outras que eu já sabia, tudo bem? Quando a gente estuda o caso genitivo em inglês, a gente tem a pessoa do detentor ou possuidor. O que é isso, Daniel? Ora, eu tenho uma carteira. De quem é essa carteira? Minha. Então eu sou o possuidor. Eu tenho um cachorro. De quem é esse cachorro? Meu. Então eu sou o detentor. Então possuidor e detentor são sinônimos que eu vou utilizar ao longo desse vídeo. Então a forma mais comum que a gente pode utilizar do caso genitivo em inglês é quando, por exemplo, você quer dizer que algo pertence a alguém. Essa é uma forma, inclusive, super interessante de você evidenciar a quem algo pertence. É por isso que você pode pegar, por exemplo, the boy e book. Eu quero dizer que o livro ele pertence ao garoto. Então, nesse caso, o que eu posso fazer é o seguinte: the boy's book. Então, o que eu fiz aqui foi utilizar um apóstrofo com S para justamente dizer que o livro pertence a quem? Ao garoto. Agora você tem que ficar muito atento porque nem sempre quando a gente tiver um apóstrofo e S vai se tratar do caso genitivo. Podemos fazer a contração com o verb to be no seu formato is. Eu posso dizer Bob is rich, que significa Bob é rico. Mas eu também poderia muito bem dizer Bob's rich. E nesse caso eu fiz uma contraction form entre o verb to be e Bob. Aqui não se trata do caso genitivo, mas sim do uso do verb to be na sua forma contraída. Mas retomando o assunto desse vídeo, eu disse the boy's book. Então, para unir, e para justamente referenciar, dizer que um livro pertence a um determinado garoto, eu peguei e utilizei apóstrofo e S. Eu posso falar que as bonecas pertencem às crianças. The children's dolls. Repetindo, the children's dolls. Então, novamente, the children significa as crianças, dolls significa bonecas, e justamente para dizer que as bonecas pertencem às crianças, eu disse the children's dolls. Observe como fica a grafia. The children's dolls. Eu posso dizer que um carro X qualquer, pertence a uma pessoa chamada Charles. Então, eu posso unir Charles com car. E aí fica Charles car. A quem pertence o carro? Ora, pertence ao Charles, pois eu disse Charles car. No caso da gente ter mais de um detentor ou possuidor, ou seja, temos 2, 3, 4, 5 detentores e cada um deles possui algo, não é algo em comum, ou seja, cada um possui o respectivo livro. Como é que fica nesse caso, já que eu tenho mais de um detentor e mais de um livro? Eu posso dizer em inglês the boys, com o sentido de os garotos. The boys significa os garotos e a palavra books é o plural, significa livros. Como unir nesse caso, dizer que os livros pertencem aos garotos? Eu posso simplesmente utilizar o apóstrofo. Então, atenção! Caso o detentor ou possuidor estiver no plural, tivemos 3, 4, 5, 6 detentores ou possuidores. Nesse caso em específico, a gente não vai utilizar o apóstrofo com S, mas apenas o apóstrofo. E aí fica assim, na grafia que você está vendo aqui ao lado, the boys' books. Pegamos the boys, simplesmente incluímos o apóstrofo e aí veio books. Repetindo, the boys' books. Nesse caso, cada garoto possui um livro, um respectivo livro, não há nada em comum entre eles. Tenho aqui um garoto que possui um livro, tenho aqui outro garoto que possui outro livro. Outra exceção em que a gente apenas utiliza o apóstrofo e não o apóstrofo e S é quando, por exemplo, o detentor ele termina com CE ou o detentor termina com S e a próxima palavra que vem na sequência começa com S. Por exemplo, eu posso falar do segredo do Luiz. Em inglês fica Lewis, e aí eu vou unir a palavra secret. Como é que fica nesse caso, Daniel? Nesse caso, como eu já expliquei, Lewis termina com S e secret começa com S. É por isso que a grafia vem assim. Lewis secret. Repetindo, Lewis secret. Então eu peguei o nome Lewis, simplesmente incluí o apóstrofo e uni a palavra secret. Por quê? Porque Lewis termina com S e secret começa com S. Agora eu posso dizer em inglês
for justice sake. Repetindo, for justice sake, que nesse caso contém o sentido geral de por uma questão de justiça. For justice sake. Justice termina com CE e a palavra sake começa com S. Então, nesse caso, também nós iremos apenas utilizar o apóstrofo. E se tivermos, Daniel, uma única coisa, com mais de um possuidor, ou seja, uma coisa em comum a diversos possuidores, como é que fica nesse caso o uso do caso genitivo? Nesse caso, vamos supor que nós temos uma casa que pertence a um casal, chamado Jack e Samantha. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. A gente vai flexionar apenas o segundo detentor. Como assim? Veja o exemplo. Jack and Samantha's house. Repetindo, Jack and Samantha's house. Então, a apóstrofe S apareceu apenas no segundo possuidor e não nos dois. Jack and Samantha's house. Por fim, vamos dar uma olhada num caso extremamente interessante que costuma deixar muitos estudantes de inglês de cabeça em pé. Por exemplo, é muito comum aqui em Minas Gerais, e eu não sei se nos outros estados esse padrão também é comum, e se nos outros países, né, de língua inglesa também é comum, como Angola, Moçambique, as pessoas falarem algo como fui na Maria. Aí você pensa, peraí, você foi na Maria? Essa frase sua está totalmente errada, Daniel, não faz nenhum sentido. Como assim você foi na Maria? É como se eu dissesse, fui na casa da Maria. Mas simplesmente, talvez por uma questão de proximidade, né, a pessoa que me escuta, ela sabe muito bem que eu só posso estar me referindo à casa da Maria. Então, apesar de eu ter optado por omitir, né, na casa, e aí simplesmente disse, fui na Maria, fica subentendido que eu só posso estar falando da Maria. É por isso que se eu disser para alguém que mora na minha cidade, né, uma pessoa próxima, o seguinte, fui na Rebeca, ela vai entender muito bem que eu quis dizer fui na padaria da Rebeca. Por quê? Porque ela sabe que a Rebeca possui uma padaria. E nesse caso eu não estou falando da casa da Rebeca, mas sim da padaria da Rebeca. Em inglês isso é chamado possessivo elíptico. Então eu posso dizer que jantei na casa da minha tia. I had dinner at my aunt's. Repetindo, I had dinner at my aunt's. Então fica subentendido para a pessoa que eu só posso estar dizendo I had dinner at my aunt's house. Ou até mesmo I had dinner at my aunt's place. Então a gente chama isso de possessivo elíptico. Um exemplo muito famoso é daquele restaurante, né, daquela cadeia de fast food chamado Wendy's. Wendy's, por quê? Porque eles vendem o quê? Hambúrgueres. Então eles só podem estar falando do sanduíche da Wendy's. Mas eles fazem referência ao quê? Ao sanduíche que é feito pela Wendy. Wendy's Hamburgers. A gente sabe muito bem que nesse caso, né, apesar de ser uma marca, se trata de um exemplo clássico de possessivo elíptico. Bom, então é isso. Essas foram algumas formas super interessantes de como utilizar o caso genitivo em inglês. Caso eu não tenha citado, né, algum tipo de exemplo, alguma circunstância especial do caso genitivo e você tiver alguma dúvida, né, deixe seu comentário aqui embaixo, né? Como eu sempre digo em todos os meus vídeos, eu faço questão de responder todos os comentários. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no nosso canal, no YouTube, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, porque a gente ainda vai postar muito mais outras dicas que com certeza vão lhe ajudar a turbinar o seu inglês de verdade. Please like this video and make sure to subscribe. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!